Beleza, moçada? Já tô de volta, 10 horas e 17 minutos. Agora é hora da gente bater um papo aqui, falar de entrevista, falar de saúde. Tô aqui com meu amigo Dr. Jorge Júnior, com a Áurea Cristina, e a gente vai bater um papo aqui, Áurea, no quadro estreando aqui no nosso programa aqui, né? A gente vai estar todas as quartas e sexta-feira aqui, com muitas dicas de saúde, dicas para dona de casa, doutores, fonoaudiólogos, nutricionistas, que a mulherada quer né? sacar. Então a gente está aí nessa expectativa. Bom dia mais uma vez, Áurea, bom dia, Jorge. Fica à vontade, tudo bem? A Áurea vai comandar essa entrevista aqui hoje. Vixe, maior responsabilidade. Bom dia, doutor. Bom dia, Celisvaldo, bom dia, Áurea, bom dia aos ouvintes da Roncador FM. É sempre um prazer estar vindo aqui. Obrigado por atender a gente, né? Na correria que ele está, né? Fazia dias que a gente tinha conversado com o Jorge, mas a gente nessa iminência aí de trazer alguém para estar completando, depois que a Silvia deixou o programa, e conversando com a Juliana, e a gente fez essa parceria com a Áurea aqui, e agora a gente vai estar aqui todas as semanas trazendo essa interação. Só é ruim falar de máscara, né? Que a gente Nossa, tem hora nem que... fala. Nossa, nem fala. Doutor, vamos quebrar um pouquinho o protocolo, vamos falar um pouquinho. O senhor está com um investimento muito bom na cidade, tem previsão, como é que está lá as obras na clínica? Que legal, uma clínica que vai, né? Olha que bacana. Graças a Deus, né? Na verdade era para ter inaugurado já mês passado, e ele vem prorrogando. Essa parte de acabamento é uma parte que demora um pouco mesmo, dá um pouco mais de trabalho. Mas se Deus quiser, início de setembro agora, previsão para inaugurar. Até dia 10 por aí, quer inaugurar. Está tudo lá pegando geral. Doutor, vamos ao que interessa na nossa entrevista. O pessoal reclama muito agora das queimadas, de todos esses problemas respiratórios, e a maioria da população sofre com a sinusite. Inclusive, meu parceiro aqui, ele tem esse problema. Nem me fale, viu? Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é a sinusite, os sintomas dela. Sim, a sinusite, antes de falar da sinusite, acho que eu tenho que falar um pouquinho da anatomia para ficar um pouco mais claro, né? Então, nós, né, seres humanos, temos seios na nossa face. São 4 principais, né? Então, a gente tem o maxilar, o frontal, que é o maior, que geralmente é o que dá a sinusite, e tem o etimoidal e o esfenoidal. Esse é um nome meio difícil de entender, mas são os seios que a gente tem. Dá essa dor aqui, no maxilar. Aqui, isso. Essa dor, ela pode oscilar. Ela pode... chata. Isso, essa dor chata que geralmente a gente pega, né, quando o paciente chega e fala isso. Ah, doutor, amanheci com a dor nessa região aqui, e tem hora que ela desce aqui para essa região do maxilar. É justamente isso aí. Então, na verdade, o que é a sinusite? É uma infecção que dá nesses seios. Esses seios, eles servem para quê? O que é o seio? Na verdade, é uma cavidade, né, que tem dentro do osso. Então, tem ar. Então, todo o ar que a gente inala, ele também vai para esse seio. E esses seios da face, eles se comunicam. E comunicam com ouvido, né, e nariz. Então, todo esse ar que você inala, os seios da face, eles servem primeiro para manter a nossa cabeça estabilizada. Lembrando que ele tem ar. Então, pensa numa câmara, tem ar, ela fica mais leve. Então, uma das funções dos seios da face é ajudar na estabilização da nossa cabeça. A segunda função é filtrar uma boa parte aí desses micro-organismos que a gente inala quando a gente vai respirar, então bactérias, vírus, e aí nesse momento que a gente tem a infecção nesses seios da face, que é a sinusite. Então o nosso corpo, normalmente, ele consegue controlar, né? Então não deixa virar infecção, o nosso sistema imunológico consegue controlar. Mas chega um certo ponto que o nosso sistema imunológico ele já não tem tanta competência, e aí desenvolve a sinusite, que é uma infecção do seio da face. Cara, aí é complicado. Só quem sofre com isso. Ela aumenta mais no tempo frio, por quê? Né? Desculpa. Na verdade, esse momento que a gente está agora, né? O tempo está frio, e junto com o tempo frio a gente tem um ar mais seco, uma umidade muito baixa. E aí, junto disso ainda, a gente tem as queimadas, que faz o ar ficar mais seco ainda. Verdade. Então, a nossa via aérea respiratória superior, ela precisa de umidade. Por isso que a gente fala tanto assim, coloca um umidificador no quarto, né? O bebezinho tá lá. Então, não liga o ar-condicionado. Outra coisa importantíssima para quem tem muita sinusite e rinite. A rinite, geralmente, eu estava até falando no bastidor aqui, né? Que a rinite, ela acompanha muito a sinusite. Então, é a famosa rinocinusite que a gente fala. Então, geralmente é aquela pessoa que ela não pode capoeira, que ela começa a espirrar. Geralmente ela tem aquela sequência de espirro e aí coça o nariz, fica ali coçando o nariz um tempão.
Então são doenças que estão muito assim associadas. E muita gente ainda confunde com alergia, né, doutor? A rinite, ela tem uma composição alérgica, entendeu? O nosso corpo, ele produz em excesso anticorpos contra vários tipos de antígenos. Então aí tem a poeira, tem o pólen, tem o ácaro, tem gente que ataca a rinite quando cheira algum perfume. Então assim, tem gente que chega num lugar, sente um perfume e já começa a espirrar. Não sei se vocês já repararam isso. Então geralmente essa pessoa ela tem rinite. O tratamento para rinite é o tratamento para sinusite é outro. A rinite ele não é um processo infeccioso, ele é um processo mais pro lado do alérgico, vamos dizer assim. A sinusite não, é um processo infeccioso e tem que ser tratada com antibiótico, certo? Senão ela vira crônica. Isso. Eu acho que é o caso da minha, acho que já tá. Na verdade o Selisvaldo ele deve ter uma sinusite crônica. Sim. Que ela muitos anos. que ela agudiza, né, que a gente fala na medicina. Então ele tem as crises. Aham. Então ele tem sinusite, isso é dele, mas aí de vez em quando, devido a alguma coisa que desencadeia, ataca a sinusite. Desse tipo. É desse tipo, então. E aí tem uma série de coisas, né, de atitudes que a gente pode estar fazendo para estar evitando que ele venha a ter essas crises. Então, uma dessas é o que eu falei. Então, colocar um umidificador no quarto, quando for dormir, evitar usar demais o ar-condicionado, evitar ficar exposto à poeira. O Selisvaldo que falou que ele está lá, de repente, vai para a fazenda e pula na represa. Então ele está num clima quente. Essa alteração de clima, o nosso corpo sente muito ela. Então você está no sol aqui 40 graus, 35 graus, e você pula na água que está a 20. No outro dia cedo ele amanhece com a sinusite atacada. Então essa mudança de clima também, evitar isso. Entendeu? Quando for sair à noite, evitar o sereno. Ele também falou aqui pra gente, né? Olha aqui. Ele não gosta Ele não pode com sereno. Ele não gosta, ele não sai. Então existe uma série sim, de atitudes que você pode tomar para evitar que venha a ter isso. Mas a parte do doutor, como é que eu sei quando eu estou com sinusite? Então essa dor é uma dor muito característica porque ela é nessa região. Na região frontal. A cefaleia tensional, que é a comum, a dor de cabeça que todo mundo tem, ela já é mais na região temporal. Isso. Entendeu? É uma dor de cabeça Assim, diferente. eu tenho que mais quase me mata. Isso. E tem a outra cefaleia que é a enxaqueca. Então assim, não adianta, tem que ir no médico. A sinusite dá pra gente pedir um raio-x de seios da face, que aí você vê que tá bem congestionado, tá bem infeccionado. Né? Por quê? Porque, igual eu falei, esses seios, ele tem que ter ar. O ar no raio-x é como? Preto. E aí, quando vem com líquido, quer dizer que tem um processo infeccioso ali. Então, sinusite. E aí, tratar, aí tem uma série de medicamentos. E tem cura, doutor? Sinusite tem cura? Na verdade, tem cura porque você trata ali, o processo infeccioso, ele resolve. Mas não quer dizer que você não possa ter de novo. Então é igual uma pneumonia. Você tem a pneumonia, você vai lá e trata, você está curado da pneumonia. Mas não quer dizer que você não possa ter de novo. Pode. Doutor, essa questão, uma ouvinte me perguntou, que eu falei que você ia estar no programa, quando ela é infecciona, que ela ataca, ela chega a dar febre na região frontal ali mesmo, é normal? Pode dar. Isso tudo depende de indivíduo para indivíduo. De cada organismo. A gente tem que lembrar sempre que todo processo infeccioso que a gente tem no corpo, ele pode dar febre. Pode dar febre. Então, pneumonia pode dar febre. Uma tuberculose pode dar febre. Você está com algum tipo de infecção no corpo, infecção de urina pode dar febre. Chegou demais. Então, assim, pode dar. Na medicina, a gente nunca fala que tem uma regra. Nada nem sempre, nem nunca. A gente tem uma abelha de picar, você fala, você já dá uma febre ali na rua. Existe um padrão, que é o padrão da maioria da população, mas cada indivíduo é de um jeito. Doutor, e qual é a dica que o senhor dá para quem sofre com essa sinusite? O que o senhor aconselha para a pessoa estar fazendo, para estar melhorando os sintomas quando ela ataca? Então, se a pessoa tiver só a sinusite mesmo, se ela já tiver com a sinusite, tratamento mesmo, medicamentoso, evitar o ar-condicionado naquele momento ali que ela está na crise, colocar um umidificador, evitar essa mudança de clima abrupta. Então geralmente a gente não consegue, né, fazer isso, porque a gente está numa sala com ar-condicionado, a gente sai para a rua. Aí a gente entra no carro, liga o ar-condicionado de novo e sai do carro de novo. E a gente sabe que o nosso clima aqui é um clima muito quente, muito seco. Isso é o pior, né? Então se hidratar bem é outra coisa muito importante, que a água que você ingere também, ela vai para o corpo inteiro, né? E trocar com frequência roupa de cama, evitar animais de estimação, é outra coisa que ataca muito, rinite e sinusite, então pelo do gato, pelo do cachorro. Então geralmente quem tem rinite atacada mesmo assim, que tem ela que incomoda muito, não consegue ter bichinho de estimação assim. A gente está falando de sinusite, mas o Júlio César está ouvindo a gente, ele mandou uma pergunta, eu vou ver se você vai conseguir responder essa pergunta, eu não vou deixar passar em branco, depois ele vai brigar comigo. Fala aí, Júlio. Oi, Bom dia, rapaz.
Ah. Fazer uma pergunta pro doutor. Fala. Eu quero saber o que é bom para emagrecer. Tá obeso. E também problema de pressão alta. Tá aí, doutor. Júlio César. Valeu, Júlio! Bom, Júlio, eu falei pra ele que ele parar de comer um pouco, né? É o primeiro passo, né? Mas ele falou pra mim que só come uma bolachinha e um cafezinho na hora do almoço, 2 pratão e tal, essas coisas, né? Como é que faz O doutor vai responder essa pergunta aí, Júlio. O Júlio é comédia. Ô Júlio, bom dia, primeiramente, né? Isso aí é uma pergunta que eu recebo frequentemente nas consultas, né? Porque hoje o mal que assola a gente é essa obesidade aí. E aí o problema da obesidade é que junto dela começa a aparecer outras doenças, né? Então a pressão alta é uma delas. Depois aparece o diabetes, aí a pessoa infarta, aí lascou tudo. Bom, respondendo a pergunta, a primeira coisa para você tentar emagrecer é você ter uma dieta balanceada. Né? A gente tem essa dificuldade. E quando eu falo a gente, eu me incluo nisso aí, porque é muito difícil você comer da forma que o profissional da saúde te orienta. Então, você tomar um café certinho, não colocar muito açúcar, tentar adotar um adoçante, você de manhã tentar comer uma fruta, no intervalo da manhã para o almoço, colocar algum lanche, nem que seja uma bolacha com água e sal. Na hora do almoço, eu aprendi uma regra na faculdade, Áurea, e você resolve que é assim, ó. Você pega a sua mão, coloca ela no prato, assim, ó. Metade do prato você vai colocar salada. Ai. E a outra metade, Nossa, me matou. você coloca a mistura, que é um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de carne. E aí uma outra mistura, um macarrão, alguma coisa. Nem salada eu gosto. Não, geralmente a gente vai comer, né, vocês notam, a gente já enche de arroz e feijão e depois coloca um pouco de salada. É verdade. É complicado, mas assim, essa é a orientação, né? Primeiramente ter uma dieta balanceada, rica em proteínas, em verduras, frutas, e após isso, que chega um ponto que você não consegue perder mais peso, só com a dieta. Tem que introduzir... Isso é normal aqui. Tem que introduzir uma atividade física, né? É outra forma de conseguir perder peso. Fazendo isso, Selisvaldo, você já consegue ter uma melhora muito boa da pressão alta. Aí o caso do Júlio, ele é cadeirante, né? Ah, entendi. Mas tem certos tipos de atividade física, por exemplo, hidroginástica, que dá para ele fazer, né? Com certeza. A gente tem a hidroginástica aí no município, né? No centro do idoso ali tem a piscina. Então, assim, tem que arrumar algumas formas, né? Os obstáculos a gente tem diariamente, mas a gente tem que conseguir desviar dos obstáculos para conseguir chegar no ponto que a gente quer. Legal. Essa questão da sinusite é um caso interessante. A dona Joana mandou aqui uma perguntinha para mim, um áudio, perguntando para ti. Ela disse que tem esse problema crônico também. Quando ataca, ela fica de 3 a 4 meses, demora. E eu falei para ela, até eu vou falar aqui no ar aqui, que é o meu caso também. Às vezes eu fico, a última vez eu me lembro que eu fiquei acho que uns 3 meses tentando curar essa sinusite. E aí você tenta, toma um medicamento, toma outro, e é normal? Ela perguntando assim, quando tá crônico mesmo, ficar esse tempo todo assim? É normal. Nariz entope de madrugada. É normal. E Fica, geralmente... tem dia que você tá bom, opa, sarei, no outro dia o trem vem e aí sai aquele líquido amarelo, vai sair sangue pisado, aquela coisa toda. Então tá aí, dona Joana, é normal, né? É porque... eu passo por isso também. Engraçado que é a época do frio. Quando chega. Isso aí que eu ia falar. Geralmente é nessa época seca. Né? Tá chovendo mesmo, ninguém não, chega. Não, é só uma benção. Não, ninguém chega falando. Porque eu comecei, tem aqueles umidade. dias que esfriou, meus irmãos, eu acordei de madrugada um dia. Falei, meu Deus do céu, será que o tal do corona me pegou? Porque eu vou te falar, viu? Bater aqui na mesa aqui. Não, porque só que assim, quando a gente já tem esse problema, a gente já sabe que é coisa, e eu falei, eu sei porque eu tinha tomado banho ali, eu fui na fazenda do meu compadre ali, fiz uma churrasqueirinha, mas resolvi dar um mergulho e tal. Tô falando. Ele não sai de casa. E aí o trem, né? Ele também não procura, não. E aí o trem pegou. Mas aí, dona Joana, até comentei com ela, falei, dona Joana, o trem não é fácil não, viu? Doutor, eu te agradeço, tá? A oportunidade de estar vindo aqui. As portas da Roncador estão abertas para o senhor quando precisar. Avisa a gente lá na inauguração, que eu quero cobrir lá para a gente ir em foco, porque... Deixa eu ver se tem alguém aqui. Pode falar. Sempre eu falo isso. O meu site, eu mostro as coisas boas da cidade e eu acredito que é um empreendimento onde vai ajudar e abranger, principalmente a população.
Oi? Não, eu que agradeço o convite e eu já reforço aqui, sempre que quiserem, Tudo bem, eu pode estou falar. disponível para estar vindo aqui na rádio, para estar esclarecendo alguma dúvida, para estar falando sobre algum tema importante que a população de Nova Chavantina quer saber. E você será bem-vinda lá na Tá Clínica bom, vou Andraus, colocar, né? tá? Eu estava até comentando com vocês lá no meu Ah. consultório que eu sempre tinha um sonho, né, de poder trazer um pouco mais de saúde, além do que já tem em Nova Chavantina, que muita gente reclama da saúde de Nova Chavantina e eu sou contra isso. Eu também concordo. Não, concordo com você também. se Eu você também- visitar algumas cidades aí pra Nós frente, estamos vocês... no céu. Nossa, e não é só na saúde não, viu? Esses dias eu fiz uma visita em outros municípios Em aí, quase todos os... até o acesso ao município é difícil. Aham. Aqui o povo reclama das estradas, né, que a gente tem Saltinho, rurais. a gente entra, sai, tá? Não, aqui é um paraíso, gente. Com Pelo certeza. amor de Deus, aqui é um paraíso. Então, assim, com relação à clínica, lá a gente vai ter muita coisa. Eu tô com planos muito bons, assim, para Legal, Nova Chavantina, legal. para tentar ajudar principalmente a população que não tem condição. Muita gente chega em mim, até aproveitar aqui a audiência da Roncador para falar, muita gente passa na clínica e fala assim, isso aqui está sendo feito para gente rica. Né? Eu tinha comentado com você, olha. E é totalmente ao contrário. Eu quis fazer uma coisa bonita, uma coisa assim vistosa, que você olha de fora, mas foi para a população mais carente, porque eu sei que Porque essas... merecem também, né? Justamente, eu sei que essas pessoas talvez não tenham condição de ter acesso a um local desse. E eu fiz aquilo ali, igual eu te falei, pensando assim, se eu fosse ser atendido aqui, eu queria que fosse um trem assim. Aham. Então essa é a ideia. Eu quero trazer muitos especialistas a um preço popular, sabe? Eu quero poder ofertar outros profissionais que vão estar atendendo lá, então fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista. E tenho muitas ideias. Então uma delas talvez é criar algum plano que você consiga ter acesso a esses profissionais a um preço acessível por mês. É uma das ideias que eu tenho que eu vou tentar introduzir lá na Clínica Andraus.